Você sabia que 99,9% das pessoas que assistem nossos vídeos ainda não são inscritas? Pois é quase todo mundo. Então já faz o seguinte, clica no botão de se inscrever porque isso não vai te machucar, não custa nada e ajuda muito o canal a continuar trazendo conteúdos insanos como esse. Agora se ajeita aí, porque hoje você vai descobrir os 10 bilionários que chegaram no topo do mundo e perderam tudo. São histórias que provam que nem todo o dinheiro do mundo salva alguém de más decisões. Do luxo absoluto à falência total. Se prepara porque o número 1 dessa lista vai te deixar em choque. No 10º lugar está Eike Batista, o brasileiro que já foi o homem mais rico do Brasil, com uma fortuna avaliada em mais de 30 bilhões de dólares. Dono de um império que incluía petróleo, mineração, logística e energia, Ike era uma figura midiática e se gabava de que seria o homem mais rico do mundo. Mas bastou uma sequência de projetos que não entregaram prometido, especialmente da sua empresa OGX, para tudo começar a ruir. Investidores fugiram, ações despencaram e Ike viu sua fortuna evaporar em tempo recorde. Ele passou de bilionário a endividado, teve bens confiscados e até chegou a ser preso. Uma queda tão brutal que virou casa de estudo em universidades pelo mundo. Na 9ª posição temos Sean Quinn, que já foi o homem mais rico da Irlanda, com um império baseado na indústria de seguros, cimento e investimentos. Seu erro fatal foi apostar quase toda a fortuna familiar em ações de um único banco, o Anglo-Irish Bank. Quando veio a crise financeira de 2008, o banco colapsou e junto com ele a fortuna de Quinn. Ele perdeu mais de 6 bilhões de dólares, declarou falência, enfrentou processos judiciais e ainda foi condenado à prisão por tentar esconder bens. Uma trajetória que mostra como o excesso de confiança pode ser tão perigoso quanto a própria crise econômica. 8º lugar, Patricia Kluge, que por um tempo foi conhecida como a mulher mais rica dos Estados Unidos graças ao divórcio com o magnata da mídia John Kluge. Com o acordo, ela recebeu uma fortuna gigantesca e resolveu investir numa vinícola de luxo na Virgínia. Mas os gastos foram exorbitantes, os lucros não acompanharam e ela acumulou dívidas impagáveis. No fim, perdeu a mansão, a vinícola e boa parte dos bens, e sua propriedade foi leiloada. Detalhe curioso: quem comprou foi ninguém menos que Donald Trump, que adquiriu o local por uma fração do valor original. De bilionária socialite a empresária falida em poucos anos. No 7º lugar está Allen Stanford, que parecia ter saído de um conto de fadas financeiro. Dono de um império bancário nas ilhas do Caribe, ele acumulou mais de 8 bilhões de dólares. Mas tudo ruiu quando o governo do Zéuá descobriu que Stanford operava um gigantesco esquema de pirâmide, enganando milhares de investidores ao redor do mundo. Ele foi preso em 2012 e condenado a 110 anos de prisão por fraude. Seu império virou pó, e sua história é um alerta brutal de que nem todo bilionário é o que parece. Um verdadeiro filme de terror financeiro da vida real. Na 6ª colocação é Elizabeth Holmes, fundadora da startup Theranos. Ela prometia revolucionar o mundo da medicina com exames de sangue rápidos e baratos. Sua empresa chegou a valer mais de 9 bilhões de dólares, e ela foi considerada a nova Steve Jobs. Mas tudo não passava de uma mentira. A tecnologia não funcionava, e tudo foi baseado em fraudes e falsos resultados. Quando a verdade veio à tona, investidores correram, a empresa quebrou, e Holmes foi condenada por fraude. Sua fortuna sumiu, sua reputação foi destruída, e ela virou símbolo do colapso de uma startup que enganou até os maiores nomes do Vale do Silício. 5º lugar, Björgólfur Gudmundsson, ex-dono do West Ham United e um dos homens mais ricos da Islândia. Durante o boom econômico dos anos 2000, ele investiu pesado em bancos islandeses e chegou a acumular bilhões.
Mas com a crise de 2008 os bancos colapsaram e ele perdeu absolutamente tudo. Gudmundsson declarou falência com dívidas superiores a 750 milhões de dólares e foi forçado a abandonar todos os seus negócios. Uma queda que não foi só dele, ajudou a empurrar toda a economia islandesa para o colapso. No quarto lugar temos Aubrey McClendon, cofundador da Chesapeake Energy e pioneiro na exploração de gás natural no Zewa. Com uma fortuna que chegou a mais de $1 bilhão, ele era uma das figuras mais ousadas do setor energético. Mas sua sede por expansão o levou a acumular dívidas gigantescas. Em meio a investigações por práticas ilegais e fraudes financeiras, ele foi demitido da própria empresa e perdeu praticamente tudo. Pouco tempo depois, morreu num acidente de carro em circunstâncias até hoje consideradas misteriosas, um final trágico para uma carreira marcada por extremos. Na terceira posição está Jocelyn Wildenstein, socialite famosa pelas cirurgias plásticas e pelo divórcio bilionário com um magnata do setor de arte. Durante anos, ela viveu uma vida de excessos em Nova York, com festas luxuosas e gastos absurdos. Mas em 2018 ela declarou falência, afirmando que não tinha dinheiro nem para pagar a conta do celular. Sua fortuna foi consumida por anos de ostentação sem controle, e sua imagem pública virou motivo de piada nos tabloides. Um exemplo clássico de como gastar sem freio pode ser tão destrutivo quanto uma crise econômica. Em segundo lugar, Adolf Merkel, empresário alemão que já foi um dos homens mais ricos da Europa. Seu conglomerado incluía desde cimento até empresas farmacêuticas. Mas uma aposta errada no mercado de ações, especialmente contra a Volkswagen, gerou perdas bilionárias. Endividado, pressionado por bancos e em profunda crise emocional, Merkel tirou a própria vida em 2009. Sua história é uma das mais trágicas dessa lista, mostrando como mesmo bilionários não estão imunes às pressões psicológicas da perda financeira. E no primeiro lugar, Masayoshi Son. Sim, o fundador do SoftBank, que por muito tempo foi o homem mais rico do Japão. Durante a bolha da internet nos anos 2000, sua fortuna chegou a mais de 70 bilhões de dólares. Sim, você ouviu certo. Mas quando o mercado de tecnologia desabou, ele perdeu cerca de 99% dessa fortuna em questão de meses. Apesar disso, Son conseguiu se reerguer anos depois, mas esse episódio entrou para a história como a maior perda financeira individual da história moderna. Um verdadeiro recorde de sobe e desce que até hoje surpreende economistas. E aí, você imaginava que esses bilionários tinham passado por isso? Comenta aqui embaixo qual dessas histórias te chocou mais. E não esquece, se você ainda não é inscrito, clica no botão vermelho agora e ativa o sininho. Porque aqui a gente traz as histórias que o dinheiro não conseguiu esconder,